Você não precisa de mais um gato. Esse vídeo vai ser só uma conversa, tá? Eu quero conversar com você aí que já tem vários gatos, talvez 6, 7, 8, e vive pensando, vê um gatinho na rua, ou vê alguém dando um gato para adoção, pensa, ai, dessa cor eu não tenho ainda, eu quero um desse, olha como ele é fofinho, eu quero esse gato para mim. E sua casa já está cheia de gatos. Eu quero conversar com você. Mas vai ser uma conversa de boa, tá? Não quero criticar ninguém aqui, não. Só quero colocar um ponto de reflexão que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, mas eu vejo os arrependimentos e as consequências de você adotar mais um gato ou de você adotar muitos gatos. E depois você fica tendo que cuidar desses gatos e acumulando problemas em casa. Eu quero conversar com você que está passando por isso ou que vive pensando em adotar mais um gato e já tem vários. Por que eu pensei nisso, né? Essa semana eu vi duas coisas que me fizeram pensar nisso e eu fiquei muito triste. E eu fiquei muito reflexiva com essas coisas que eu vi. E também porque o meu gato tá doente e aí eu tô tendo que dedicar um tempo a mais pra cuidar dele. E no final a gente descobriu que ele tá estressado por alguns conflitos que eu já contei no meu vídeo passado aí, falando sobre brigas de gatos. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre quanto tempo a gente tem que dedicar a um bichinho que a gente adota, no caso um gato, quanto dinheiro a gente tem que dedicar. E eu vi um post no Threads essa semana da menina falando como que ela adotou acho que 2 gatos e isso destruiu a vida financeira dela. E um dos gatos estava doente e ele acabou falecendo. E assim, é um post super triste, tá? Eu não vou falar, ai meu Deus, ela não devia ter adotado. Não. É um post super triste. Mas eu quero refletir sobre isso. E também eu faço o curso da Larissa Rincos, o Gatologia. E tem uma comunidade, né? Tem um grupo no WhatsApp. É muito bom o curso, inclusive, eu recomendo. Se você quiser se aprofundar no estudo de gatos, eu acho muito interessante. Eu não tô ganhando nada com isso pra falar isso aqui, é só porque realmente eu acho o curso muito bom. É o segundo curso que eu tô fazendo sobre esse assunto e ele é, assim, muito, muito completo. E aí, nessa comunidade, eu vejo direto as pessoas falando que já tinha um gato, aí adotou outro, e agora tá tendo conflito. Eu vi um caso também que a mulher tinha alguns gatos, uma pessoa que ela casou tinha outros gatos, juntou, deu briga, deu tudo errado. E assim, direto tem esse caso, sabe? E aí, eu fiquei pensando como que muitas vezes a gente adota porque a gente ama gatos, né? Não tem jeito. A gente vê um gatinho doente ou vê um gatinho na rua passando dificuldade e a gente quer trazer pra casa. Sim, eu entendo esse sentimento. A Banguela mesmo, eu adotei assim, né? Eu vi ela filhotinha passando dificuldade na rua e aí trouxe pra casa. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre o tempo que a gente tem pra dedicar aos nossos gatos. A maior parte das pessoas que eu vejo falando sobre isso fala só sobre dinheiro. E dinheiro, sim, é uma parte muito importante, talvez uma das mais importantes. Mas mesmo que você tenha o dinheiro suficiente pra comprar tudo de melhor pro seu gato, ração boa, areia boa, lotar de arranhador pela casa, prateleira, não sei o que, beleza. Se você não tiver o tempo pra cuidar do seu gato, ele vai ficar abandonado. E o gato não é um bicho de baixa manutenção, como as pessoas pensam por aí. Eu vejo muita gente falando: se você não tem tempo, adota um gato. Não faz isso. O seu gato vai ficar abandonado, vai ficar estressado, começar a ter problema comportamental e ele não vai estar feliz, né, gente? Que pra mim, eu acho que é o mais importante, né? Se você coloca um bichinho pra dentro de casa, você tem que ter as condições de deixar ele bem, feliz, né? Você não pode só prender um bicho dentro de casa, talvez tirar a possibilidade dele de fazer parte de outra família que teria mais tempo pra cuidar dele, e aí você prende ele lá e deixa ele abandonado, sabe? A gente não pode fazer isso com eles. A gente precisa ter tempo, ter dinheiro pra cuidar deles. E isso significa até mesmo como no caso que aconteceu comigo essa semana, esse mês, na verdade, que faz um tempo que o Chiro tá indo e voltando do veterinário e não consegui descobrir o que estava acontecendo e eu precisei me dedicar pra levar ele, pra cuidar dele em casa. Agora eu vou ter que me dedicar pra reestruturar a rotina aqui dentro de casa pra ficar um ambiente melhor.
E isso a gente tem que pensar quando a gente vai adotar um gato, adotar um bichinho, colocar pra dentro de casa. A gente tem que ter tempo pra dedicar pra ele, pra brincar com o gato, porque se ele tá preso dentro de casa, ele não vai ter como brincar sozinho. O gato não brinca sozinho. A gente precisa brincar com ele. Muitos poucos brincam sozinho. Se você tá com uma bolinha lá, ele vai brincar. Muitos poucos. E ainda brinca por pouco tempo. Então, a brincadeira do gato, né? Eu ainda não fiz vídeo sobre isso. Eu falei que eu ia fazer e não fiz ainda. Tá, o roteiro tá guardadinho, tá? Daqui a pouco vai sair. A brincadeira do gato, ela é uma simulação de caça. Então, o gato não caça sozinho, né? Ele não caça um bicho sozinho ou um brinquedo sozinho, parado ali, sem graça. Então, a gente tem que simular isso. Tudo isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda muitas vezes a gente aprender sobre as coisas. Eu adotei os meus gatos e eu não sabia praticamente nada sobre gato. Eu tinha todos os sensos comuns possíveis que existem sobre gatos e eu estava totalmente errada. Então, tem uma dedicação que a gente tem que colocar nisso. Até sobre cachorro também, sobre qualquer bicho que você adota. Eu vejo muita gente também, por exemplo, adotando pet exótico e não sabe absolutamente nada sobre o pet, sobre o bicho que ela comprou, que eles são comprados, né? E aí fica lá o bicho doente, às vezes morre e não sabe por quê, né? Porque não tem conhecimento sobre o bicho, né? E eu acho muito triste, porque se a gente coloca um bicho pra dentro de casa, a gente tem que ter a dedicação e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não é só uma coisa, um brinquedo que você vai lá, brinca quando você quiser e depois você guarda. Guarda porque não quer mais. Ou, nossa, esse caso também tem muito. A pessoa adota um bicho, adota um gato, vai mudar de casa e deixa o bicho lá. Ou, tipo, fala, ai, não cabe na minha nova casa, não vai caber um gato. E aí, preciso do ar. Então, assim, não pode ficar acontecendo isso. Não pode ficar acontecendo isso. Se você adotou um gato, ele é responsabilidade sua. Ainda mais se você cria dentro de casa. Ele é responsabilidade sua. E isso, eu fico muito triste vendo esses casos por aí. Por isso que eu queria trazer aqui pro canal pra gente falar sobre isso. Que a acumulação de gatos eu vejo que é muito mais comum do que com cachorros. Pode ser uma impressão minha, pode ser sim, pode ser um viés que eu tenho, não sei. Mas eu vejo muito mais as pessoas tendo, por exemplo, 10 gatos, 12 gatos, do que tudo isso de cachorro, sabe? Talvez as pessoas pensam que cachorro dá mais trabalho de cuidar, que o gato ele é independente. Tem esse mito também, né? Que o gato é independente, ele se vira sozinho. Mas ele não é independente se ele vive dentro de casa. Não tem como. Não tem como. Ele é responsabilidade sua. Ele é responsabilidade sua pra brincar, pra comer, pra ter tempo de qualidade, pra não ter conflitos entre outros gatos. E é muito triste quando a gente vê isso acontecendo, ainda mais porque muitas vezes são essa quantidade de gatos dentro de um apartamento. E aí a coisa começa a ficar mais complicada ainda. E aí, gente, não tem. Se você tem tudo isso de gato dentro do apartamento, não tem consultoria comportamental, não tem veterinário que te ajude a não ter briga entre esses gatos. Porque você vai ter que fazer malabarismos para colocar a quantidade de recurso que precisa, do jeito que precisa, espaçados, né? Diversificados, dentro de um apartamento. Não tem como. Então eu acho que a gente tem que pensar muito bem quando a gente for adotar um novo gato, ou até mesmo adotar o primeiro gato. Eu incentivo todo mundo que gosta de gato de adotar um gato. Eu sou a primeira a incentivar. Mas se você tiver pelo menos tempo e dinheiro para dar condições mínimas de bem-estar para esse gato. E lembrando, gente, que a gente não precisa ser sangue frio, sangue de barata e ver o bichinho ali morrendo na rua e falar: não vou ajudar, que eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não, gente, não precisa. A gente tem como ajudar, por exemplo, com um lar temporário. Ou você pegar esse gatinho que tá doente na rua, levar pra uma ONG. Ou às vezes procurar alguém que tem tempo, né? Sair divulgando na rede social, sai procurando todo mundo, manda mensagem. Sei lá, mano, dispara no grupo, no Zap, no Facebook. Procura gente, sempre vai ter gente que vai ter essa condição de ajudar. A gente só vai ter que procurar muito, mas tem. Ou você levar no veterinário, pagar
Se você não tem tempo, mas tem dinheiro, né? Paga o tratamento dele, depois procura alguém pra ficar com esse gatinho, sabe? Tem várias maneiras da gente ajudar, além da gente adotar de fato e colocar pra dentro de casa e falar: agora é meu, agora ele vai ficar aqui. Tem muitos outros jeitos da gente adotar. A gente não precisa ser sangue frio, não é isso que eu quero, não é isso que eu tô falando aqui nesse vídeo. É só pra gente não ter tantos casos assim das pessoas adotando e se arrependendo e depois devolvendo pra ONG. Também é muito comum, a pessoa adota, às vezes adota, sei lá, pro filho, e aí criança, né? Criança não cuida do bicho. E você vai ter que cuidar. Aí depois você cansa e devolve pra ONG. Sei lá, ficou 1 ano com o gato e aí vai devolver. O gato já pegou amor, já acostumou com a casa e se devolve. Então, assim, é complicado. É complicado. E eu acho que a gente tinha que ver mais essa conversa acontecendo por aí. Eu não vejo muito, eu só vejo as pessoas falando sobre dinheiro, que é muito importante. Muito, muito, muito importante. Principalmente pra você dar as condições mínimas de sobrevivência, pelo menos, né? Mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre o tempo pra dedicar. Eu vejo muita gente, por exemplo, adota um filhote e o filhote você tem que dar 100% do seu dia pra ele. Você tem que dedicar o seu dia inteiro pra ele, pra brincar, pra ensinar coisas, pra socializar, pra levar ele pra conhecer lugares, pra ele não virar um gato medroso quando ele crescer. E as pessoas adotam o filhote e continua a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Vai viajar às vezes, deixa o filhote sozinho. Eu vi isso, a pessoa contou pra mim, não vou falar quem é. A pessoa contou pra mim, adotou um filhote e foi viajar, deixou o gato sozinho. Gente, eu fico chocado com essas coisas, tá? Eu evito ficar falando, né? Mas eu juntei tudo aqui num vídeo pra desabafar. Eu não sei se vocês também ficam chocados com coisas assim, né? Deixa aí nos comentários se você teve alguma experiência com isso, de alguém falando absurdos assim, você ficou chocado. Porque eu fico. Eu fico bastante. E é muito triste ver isso acontecendo. Eu sempre fico muito chateada quando eu escuto alguma coisa assim. Porque eu mesma, eu trabalho 100% com internet, eu vivo em casa, e mesmo assim é cansativo e é difícil. Eu tenho 6 bichos aqui, né? São 3, além dos 3 gatinhos, e mesmo assim é difícil, tá? Então imagina uma pessoa que trabalha fora, que não tem tempo pra dedicar, o gato fica abandonado. É bem triste. Comenta aí o que você acha sobre isso. Se eu tô viajando, se eu tô me importando demais, me estressando demais. Comenta aí.